Afinal, como funciona o teto de gastos na Fórmula 1? O teto de gastos foi instaurado na Fórmula 1 em 2021 para colocar um limite no orçamento das equipes. O teto de gastos inclui questões relacionadas à operação da equipe e ao desenvolvimento do carro. O teto de gastos foi criado com uma certa folga para as equipes para elas irem se adaptando com o valor e também ele ir reduzindo de ano a ano. Assim, as grandes equipes que investiam muito poderiam ir se adaptando ao teto e ir baixando o investimento no carro. Porém, essa diminuição tem sido menor do que esperada por conta da inflação na Europa e também pelo aumento do número de corridas na temporada. O teto de gastos deve ser respeitado por todas as equipes. Se elas ultrapassarem o valor, uma punição será aplicada. Ao final de cada temporada, as equipes devem entregar até março do próximo ano um relatório com todos os gastos. Por exemplo, o relatório da temporada de 2024 deverá ser entregue até março de 2025. O teto de gastos foi criado justamente para nivelar as equipes mais modestas das que têm orçamentos gigantes. E existem 3 faixas de investimento. O teto de gastos é maior para as equipes pequenas e menor para as equipes grandes. Para Williams, Kick Sauber, Racing Bulls e Haas, o teto de gastos de 2024 é de quase 65 milhões de dólares. Para Alpine, Aston Martin e McLaren, o teto de gastos de 2024 é de 58 milhões de dólares. Para Ferrari, Red Bull e Mercedes, o teto é de 51 milhões de dólares. A separação de faixas é feita conforme a classificação das equipes na temporada anterior. Com o aumento de corridas e corridas sprint durante a temporada, as equipes perceberam que as sprints representariam um gasto ainda maior na temporada. Então a FIA determinou que cada equipe ganharia R$300 mil por fim de semana de corrida sprint para investir no desenvolvimento do carro ou investir na reconstrução do carro em casos de acidentes. Atualmente são 6 corridas sprint durante a temporada. Logo, é $1.8 milhão a mais no teto de gastos para a manutenção das corridas sprint. Mas então, o que está incluso ou não no teto de gastos? Vamos à lista de itens mais famosos que está incluso no teto de gastos. Todas as peças, desde o volante, as asas até a porca das rodas. Todos os elementos necessários para fazer o carro andar nas pistas, ou seja, o desenvolvimento. A maioria dos integrantes da equipe, equipamentos de garagem, custos com transportes, operações e alimentação. Já em relação aos motores, eles são um pouco mais complexos. Eles possuem um regulamento próprio de custos. Isso porque muitas equipes não desenvolvem o próprio motor e acabam comprando de quem desenvolve. É o caso da McLaren, que compra o motor Mercedes, por exemplo. São muitos os itens que são cobertos pelo teto de gastos, como citados na parte anterior. Mas agora vamos citar os mais famosos que não são cobertos pelo teto de gastos. O salário dos pilotos, os salários dos 3 funcionários mais bem pagos, que normalmente são os chefes de equipes e os engenheiros, gastos com marketing, custos de viagem, bônus e benefícios médicos de funcionários, pagamentos de licenças e doenças, além do jurídico da equipe. São mais de 25 exclusões, mas essas são as mais famosas. No primeiro ano do teto de gastos, algumas equipes tiveram problemas com a comprovação dos dados enviados. A análise de contas de 2021 apontou inconsistências nas contas das equipes RBR e Aston Martin, que não computavam tudo o que deveriam estar ali. A equipe de Max Verstappen teria gastado a mais do que o limite no ano do seu primeiro campeonato mundial. As demais equipes contestaram as contas enviadas. Então a equipe fez um acordo com a FIA para evitar os tribunais. A equipe foi multada em $7 milhões, diminuição de 10% no tempo de uso do túnel de vento, usado para testes, e diminuição nos testes de dinâmica de fluido computacional. Já a Aston Martin foi multada em $450 mil. As punições para quem gasta mais do que o teto de gastos são variáveis. Primeiro, porque há uma tolerância de 5% no teto de gastos. Se a equipe permanecer dentro desses 5% no limite de gastos, o time pode levar penas esportivas menores ou até multas. Se for constatado que a equipe gastou de forma proposital além desse teto de gastos, as penas podem ser mais pesadas. Se a equipe cooperar com as investigações ou então alegar que houve um erro nas contas, as penas podem ser menores. Vamos listar algumas das penas que constam no regulamento. Retirada de pontos no campeonato de construtores e também de pilotos. Redução no valor de
teto de gastos do ano seguinte, redução nos testes aerodinâmicos, suspensão de provas ou até exclusão do campeonato. O teto de gastos foi instaurado na Fórmula 1 para aproximar e equiparar as equipes que possuem menos investimentos daquelas que têm grandes valores para investir. Se essa aproximação realmente acontecer, não podemos afirmar com toda a certeza. Mas antes do limite de gastos existir na Fórmula 1, por exemplo, a Mercedes foi 8 vezes campeã mundial, de forma consecutiva. Após o limite de gastos, ela ainda não conseguiu. E o teto de gastos pode ter imposto um limite no desenvolvimento dos carros. Porém, a Red Bull está conseguindo ser campeã de forma consecutiva mesmo com esse limite. E você é a favor ou contra o teto de gastos na Fórmula 1?